Hoje é dia 5 de outubro de 2019 e seguindo o nosso documentário para construir a história de Brasília, dos homens e mulheres que fizeram essa cidade, que estão fazendo essa cidade. Hoje eu vou entrevistar, eu não sei se eu digo que é a maior personalidade desta capital, mas é a principal personalidade espiritual de Brasília. Eu estou falando de Brasília não, de Brasília e do mundo, hein? Eu estou falando com o meu bispo Robson Rodovalho. Boa tarde, bispo. Olá, Paulo. Prazer estar com você. Para mim, Paulinho, né? Para os telespectadores e o pessoal que nos acompanha, Paulo Sayad. Uma alegria muito grande estar aqui contigo e poder relembrar nossa história e lembrar toda a caminhada que Deus nos permitiu fazer e ter. Me sinto muito, muito feliz de estar junto com você nesse momento. É claro, bispo, que a história do senhor já está relatada em livros, em DVDs, e o senhor já contou essa história muitas vezes, mas eu queria que o senhor contasse agora aqui para mim, como diz nós goianos, né, que o senhor é goiano também, que o senhor contasse como é que o senhor começou a sua trajetória no segmento cristão, ou a sua trajetória cristã. Paulo, eu, na verdade, sou de uma família que a minha mãe era espírita e meu pai católico. E pela influência da mãe, eu acabei entrando muito fundo no espiritismo. Minha mãe e meu pai morávamos em Anápolis, e lá que eu pude presenciar muitos centros espíritas, participar de diversas correntes. Meu pai era um fazendeiro, na fazenda tinha-se muitos centros espíritas também, por influência do meu avô materno, que era um homem muito rico, e que doou, inclusive, algumas casas para funcionamento dos centros espíritas em Anápolis. Bom, o resultado disso não foi bom para mim. Não foi bom porque eu me perdi na adolescência, na violência, na droga, na bebida, e acabou que isso trouxe muita consequência, muita dor, muito acidente, muita perca de muita coisa preciosa. Bom, nessa noite escura, foi quando eu me tornei amigo de um pessoal da igreja presbiteriana que começaram a me evangelizar discretamente, a mim e a minha irmã, e a minha mãe também. Acabamos meio que conhecendo um pouco da Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia, nunca tinha visto uma Bíblia até os meus 14, 15 anos de idade. Quando o senhor fala discretamente, é porque seu pai não deixava que eles se aproximassem. Não, meu pai até não importava, mas porque não era uma evangelização muito forte, não era uma evangelização ostensiva, como a gente faz hoje. Foi uma questão mais de amizade. A minha irmã estudava na escola chamada Couto Magalhães, que hoje é uma universidade em Anápolis, e a família dos Fanstoni, Dr. Fanstoni, que é o presidente fundador da instituição da universidade evangélica de Anápolis, ele tem 2 filhas, as meninas se tornaram muito amigas da minha irmã e tiveram aí uma convivência muito forte. Minha irmã teve um acidente no carro com o Dr. Fanstoni e voltando de Goiânia, em que morre uma das meninas, amigas, não das filhas, uma amiga. Elas iam estudar, eles iam contratar uma estrutura para estudarem juntos em Goiânia. Voltando para Anápolis, batem um carro e uma das meninas falece, e a minha irmã fica numa situação muito grave, num coma profundo, uma coisa que durou muito, muito tempo, muitos dias. E eu, espírita, não acreditava em nada. Foi a primeira vez que eu fiz uma oração na minha vida, uma madrugada bem cedo, que eu fui buscar algumas coisas para minha mãe, e aí eu levanto o rosto e falo com Deus: Deus, se você existe, se você quiser, você pode salvar minha irmã. Ainda chamei Deus de você, não foi de Senhor. Porque eu estava já decidido a não acreditar mais em Deus, eu estava muito ferido, muito machucado. Mas, logo em seguida, o Senhor salva minha irmã, acontece um milagre que o cérebro dela, que tinha inchado muito por causa da pancada, e tinha um coágulo de sangue gigante, e isso levou num coma profundo, o cérebro dela inchou, e houve uma rachadura inexplicável, depois de vários dias, do céu da boca até o cérebro. Com essa rachadura, criou uma fenda por onde vazou o sangue. O sangue vazando desincha e ela volta a recuperar
suas habilidades, suas faculdades. Ali eu vi o maior milagre de Deus, o primeiro grande milagre de Deus. Depois, outros milagres que aconteceram comigo também na minha vida, coisas grandes, fortes. E, por fim, eu fui a um acampamento da própria igreja presbiteriana, com os amigos, numa noite de lua cheia, julho, que lá, aqui nessa região não chove, era uma prainha muito bonita, e um pastor prega. E o pastor que pregou, ele era da igreja presbiteriana, o Vadislau de Oliveira, mas Vadislau Soares. E aí ele faz um apelo no final da pregação. Ele também tinha sido guerrilheiro, ele tinha convertido na própria penitenciária, cadeia, então sofreu muito. Então, aquele testemunho dele foi muito forte, mexeu muito comigo, porque a minha vida tinha uma certa proximidade com a dele. Eu estava muito envolvido em coisas ruins, em drogas, até mesmo em amigos que vendiam armas para aquela guerrilha daquela época. A gente estava envolvido em coisa muito pesada. E naquele momento que ele prega e conta aquela história, no final ele faz um pedido, faz um convite, quem quiser aceitar a Jesus, venha, eu vou orar por essa pessoa, quem quiser. Havia ali 19 jovens, 17 filhos de pastores, evangélicos, presbíteros, eu que era espírita, e uma outra menina, também espírita, Madalena. Nós dois fomos para frente e recebemos a oração em Jesus. Naquele momento não aconteceu nada comigo, depois, a noite inteira eu não consegui dormir, eu fiquei ali naquela fogueira, naquele cantinho ali, só que anestesiado, e comecei a ter uma êxtase. Eu comecei a ouvir a voz de Deus, Jesus falando comigo, comecei a chorar. Eu fiquei ali da meia-noite às 6, 7 da manhã, sem me mover do lugar, só chorando. E naquela êxtase, ouvindo vozes, o Senhor falando comigo, chorava muito, sem entender o que estava acontecendo no meu coração. Eu percebi que era um novo nascimento. Havia algo metafísico que estava acontecendo comigo, algo espiritual que eu não conseguia definir pela razão, pela lógica e pelas palavras, mas era óbvio que estava acontecendo algo muito diferente. No outro dia, eu percebi que eu era uma nova pessoa, uma nova mente, sem raiva, sem ódio, né? Eu não queria armas, eu não queria drogas, eu queria Bíblia, eu queria paz, eu queria Jesus, eu queria estar na igreja, cantar, adorar a Deus, era tudo que eu queria. E ali a minha vida muda. Bispo, deixa eu só falar uma coisa aqui para os nossos telespectadores, porque eu estou aqui arrepiado. Eu já escutei essa história, já li a história do Bispo Rodovalho, mas estou contando assim, aqui de pertinho, aqui assim, dá uma sensação e a emoção que o senhor sentiu quando falou da irmã. Eu pude ver quase uma lágrima aqui, mas é impressionante, viu? Você que está passando por algo precisa ouvir essa entrevista até o final, porque coisas... Agora o bispo, como ele é físico, ele entende o que aconteceu a metafísica, né? Porque naquela época eu só não entendia bem, né, o que estava acontecendo. De jeito nenhum, eu entendia que... na verdade, eu pensei que, nos primeiros dias, eu pensei que eu estava doido, que eu tinha tido um surto. Eu não conseguia entender. Aliás, eu não tinha nem conhecimento da Bíblia para me ler e entender o que tinha acontecido comigo. E alguns amigos também não conseguiram me explicar. Alguns amigos também achavam que eu tinha tido um surto. Mas eu queria ler a Bíblia e sentia gostoso, uma paz no meu coração. Isso era inquestionável, muita paz. Um cara que ficava com raiva de qualquer coisa, violentíssimo, eu era violentíssimo, né? Andava sempre armado. Menino com revólver, 14 anos, 15 anos, você vai andar armado? Pode um negócio desse? É quase inaceitável uma coisa dessa, né? Mas era assim, foi assim que aconteceu. Minha vida muda 100%. Dali eu comecei a falar com meus amigos, que eram da pesada. Eles também vieram para aquela fé, para aquela experiência, e começaram a ter a experiência deles, e aí a gente começou num grupo de jovens chamado Mocidade para Cristo, né, que é um trabalho que cuida de jovens até hoje. E ali fomos ganhando os amigos, falando com eles. Fizemos um clubão todo sábado, onde a gente reunia, cantava, adorava a Deus. E ali depois, Paulo, tivemos um avivamento muito grande de jovens. Ali veio a Bispa Lúcia, ali veio a Bispa Ana, ali veio muita gente que hoje são os líderes. O Bispo Cirino, que, né, foi naquela juventude que conheceram esse amor de Deus que transformou a gente. Uma geração inteira foi transformada.
Depois a gente se casou, né, eu entrei para a universidade. O senhor conseguiu tirar a bispa do vôlei, né? Eu também jogava, a gente jogava juntos. Mas é que quando você vai... A fase de jogos, ela é uma temporada apenas da vida. A vida tem responsabilidades, tem coisas mais sérias, mas a gente se conheceu jogando, eu e ela. Mas essa história o senhor nunca contou no púlpito ali pra gente, não. Quer dizer que o senhor jogava vôlei também? Ah, sim, sim. Eu fui para o acampamento no segundo ano, depois da minha experiência, porque a minha experiência me mudou muito. Aí eu me mudei de Anápolis para Goiânia, fui para a Igreja Presbiteriana de Goiânia, e lá eu quase me desviei. Quase me desviei. Eu conheci alguns pastores, alguns amigos, mas não tinha mais aquela coisa que eu tinha tido lá no acampamento. E aí, eu estava treinando para o GEBS, para voleibol, e inexplicável. Você lembra, né? É antigo, né? GEBS, Jogos Estudantis Brasileiros. brasileiro, Né? É isso. exatamente. Aqueles uniformes bonitos, sacolas bonitas, né? Hoje parece que não tem mais, né? Vamos dar um recado para o nosso presidente aí, Bolsonaro, reativar os GEBs aí. Foi um programa importante para a nossa geração. Aí, inexplicavelmente, um dedo meu do pé direito, do pé esquerdo, infecciona. Começou a doer, doer, doer. Um dia, eu não olhava, a gente não preocupava com isso, era meio de ferro, de borracha. Sei que, quando eu olhei, o treinador falou, tira o tênis. Quando eu tirei, meu dedo estava inchado, estava vermelho. Ele falou, cara, isso aqui é uma infecção fortíssima. Tem que encaminhar. Me encaminhou para o departamento médico. O médico olhou e falou, amanhã eu te opero. Amanhã eu te opero. Era grave. Grave. Aí se abriu, foi uma cirurgia, tirou muito pus e me cortou, claro. Foram 20 dias antes de uns jogos, com uma operação dessa. Aí eu não tinha o que fazer, mancando ainda na recuperação. Eu falei, o que eu vou fazer em julho? Todas as férias, né? Um mês. Aí eu disse, eu me lembrei, o acampamento. Falei, o acampamento, puxa, eu vou para o acampamento, olha aí. Aí não tinha grana, aí o pessoal, como é que você vai pagar? Não sei, mas eu vou para o acampamento. Aí conversei com meus amigos lá de Anápolis, falei, olha, eu quero ir para o acampamento. Me deram uma função no acampamento lá, para me trabalhar, e aí com isso eu consegui meio que quitar ali a minha inscriçãozinha, e fui, e ali eu tive uma nova visitação de Deus, diferente, muito diferente. Mas eu me conectei com o meu pastor, que veio a ser meu pastor depois, e que me treinou, quem me discipulou, Abraão Soares Silva. Ele era líder, nós criamos a primeira célula em Goiânia, ele ia toda quarta de Anápolis para Goiânia, de ônibus, ia e voltava. E ali a gente fazia uma célula com 4, 5, 6 jovens, depois cresceu. E aí, no meio de 6 meses, 8 meses, mais ou menos, ele teve que sair, voltou para Belo Horizonte e eu fiquei com o líder na célula. E aí começa a minha liderança e eu nunca deixei de pregar e nunca pus a espada no chão. Até hoje eu estou batalhando por um Brasil diferente, por transformação de mentes, de corações, de pessoas, né, através da força do Evangelho. Graças a Deus que esse dedo inchou, viu? Deus age de formas que a gente não entende, né? Eu costumo dizer aos nossos discípulos, quando eu estou pregando também, quando eu estou ensinando, que nada acontece na sua vida que não seja para o bem, mesmo que seja uma perda grande. Às vezes até uma perda familiar, né? Que dói muito, que machuca, mas Deus nunca tira nada seu que não seja para lhe dar algo melhor ali na frente. Meu bispo, meu querido, eu já fui entrevistado pelo bispo. Ser entrevistado é muito mais fácil do que entrevistar. Mas já tive a oportunidade, por 2 vezes, né, de dar meu testemunho para o senhor também, de contar um pouquinho da nossa história. O bispo Rodovalho é professor, é físico, é apresentador e comunicador de TV também, né? É cantor, é compositor e é bispo. Eu queria perguntar para o senhor agora, como é que o senhor chegou aqui em Brasília? Nossa mudança para cá, minha e da minha família, da Bispa Lúcia, as crianças, nasceu de um projeto em favor de um Brasil diferente. Eu entendi muito cedo que a gente precisava de fazer uma influência na política.
porque o Brasil precisava de gente de Deus, gente séria, gente honesta, gente que tem a família, a fé no coração, para intervir, não só na sociedade de modo geral, mas também na política. Todas as áreas da sociedade precisam ser influenciadas pela palavra de Deus, pela fé, por Jesus, pelos valores da família, princípios cristãos. E aí eu cheguei à conclusão, eu morava em Goiânia, era professor da Universidade Federal de Goiânia, de Goiás, né, de Goiás, a UFG. Minha área, como você já falou, é física, mas eu disse, como é que eu vou fazer? Tanto que quando eu mudei para cá, Paulo, eu ainda ia dar aula, eu ficava aqui 3 dias por semana, voltava quarta-feira, pus as minhas aulas quarta, quinta e sexta, chegava lá já a tempo de dar aula, então eu dava 3 dias de aulas, voltava na sexta-feira para o final de semana. Foi assim que eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos. Até que eu vi que não dava mais, tentei transferir para a UNB, não deu certo, era outro concurso, mas aí a igreja já estava tão grande que eu disse, olha, vai ser difícil eu conseguir conciliar as aulas com a academia e as aulas com o ministério. Eu viajava muito, dava muitas palestras, e aí eu disse, não, eu vou sublimar isso. Nunca saí da pesquisa, sempre mantive nos laboratórios e nas pesquisas. Mas eu saí da universidade, desliguei da universidade, desliguei também da sala de aula. Sala de aula não, porque eu dou sempre palestras, inclusive para algumas universidades. Então, Se o senhor me permite, todo domingo, aliás, várias vezes por semana, o bispo dá uma aula. Você que está assistindo aí, quiser ter uma aula de vida, de sobrevivência, de fé, vem assistir um culto aqui na Sara Nossa Terra, porque eu já falei para ele, cada palestra, cada vez que o senhor prega, cada palestra que o senhor dá, é um ensinamento que nenhum coach no mundo inteiro pagaria, nenhum valor pagaria uma palestra que o senhor dá. Então, o senhor dá uma aula cada domingo, cada terça, cada quinta, cada dia que o senhor sobe ali naquele púlpito, é uma aula que o senhor dá. O senhor nunca deixa de ser professor. obrigado. É interessante ouvir isso, porque você está do lado de lá, né? Então, sua avaliação é uma avaliação melhor que a minha. Eu fico feliz disso. E não só nas igrejas, nas conferências, nos ginásios, nos teatros, mas, às vezes, nas próprias universidades mesmo, eu sempre me mantive ainda dando uma aula como professor convidado. Bem, e daí, então, nasceu essa necessidade de influenciar. Fui para o Congresso, você se lembra, me tornei deputado. Foi no Congresso que eu conheci o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, meu amigo, desde aquela época, 2006. Nós estávamos juntos na frente da família, o presidente assinou a frente da família, e naquela época o presidente era um deputado apenas, como eu também. E como é o destino, né? Deus pôs a mão na sua vida e pegou aquele deputado, um homem simples, e levantou, colocou ali como líder desse país hoje. Então eu sempre tentei influenciar, ajudar, cooperar, para que a nossa civilização, a nossa sociedade não perca o rumo, não se perca. É tão fácil o homem se perder, Paulo. Se perde pelo dinheiro, pelo orgulho, se perde pelos prazeres descabidos da vida, e na busca do prazer, né? se perde na bebida, dali vai para as drogas. Então, as pessoas se perdem. São muito poucas pessoas que conseguem um equilíbrio duradouro, né? E todas elas, normalmente, a grande maioria, consegue porque tem fé, porque tem Deus no coração, porque tem amigos bons. Então, eu dei a minha vida para essa missão. E acredito que com a Sara Nossa Terra, né, depois que aquele grupo de jovens pequenininhos que nasceu ali, naquelas células, foi crescendo, foi expandindo no Brasil, mudando de nomes, mudando de formas, de faces, né? Era muito jovens, depois passou para a comunidade evangélica do grupo chamado Mocidade para Cristo, nós fomos para a comunidade evangélica. Mas as comunidades também eram soltas, livres, grupos de jovens casados, né? Mas uma coisa muito informal. Daí nasceu a Sara Nossa Terra, que realmente se tornou
uma igreja organizada, uma potência. Uma igreja com essa visão que nós temos hoje, que graças a Deus conseguiu ter uma presença nesse país, pela mídia, né, por todos os aspectos, milhares de profissionais, pastores, líderes, pessoas, pastoras, médicos, engenheiros, dentistas. Nossa liderança toda tem terceiro grau, né? Quase toda, 98%, 99%. É verdade. Inclusive, na nossa célula também, mandar um abraço para as pessoas que frequentam a nossa célula. Tem muitos médicos, né, dentistas, advogados, juízes que participam conosco. E essa liderança, esse time que o senhor formou para poder colocar à frente dessas igrejas, para, como o senhor diz, enviar, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque a Sara Nossa Terra já se expandiu. Olha, essa aqui, ó, é o símbolo da Sara Nossa Terra. Quando você vê essa chaminha aqui, ó, nos carros, nas empresas, você lembra da Sara Nossa Terra. E como é que é formar esses líderes e enviar não só aqui no Brasil, mas também para fora do Brasil? É um desafio gigante, realmente não foi fácil. Mas era uma paixão, né? Quando você tem uma missão que nasce de uma paixão, você alcança. Demora, sofre, sangra, mas consegue. E nós treinamos, eu e minha esposa treinamos muita gente, muitos jovens, muitos casais. E esses casais, vários deles, inclusive, moravam na nossa casa. Não foi blá, 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 blá de longe. Não foi só teologia, não. Foi vida, experiência, caráter, né, coerência do que você fala e o que você vive, pratica. E vários desses jovens casados, depois, quiseram aceitar o chamado para ir. E foram, mudaram pelas profissões, mudaram para exercer suas profissões. Só que quando eles vão, eles levam a paixão, o fogo, o amor, o desejo da evangelização. E aí que vão surgindo as igrejas no exterior. Aí vai surgindo as igrejas, porque ali tem um médico, ali tem um engenheiro, ali tem um dentista, ali tem um advogado, ali tem um empresário, ele tem amigos, abre a casa, 10, 12, 15, 20 pessoas, reúne na sua célula, como você tem na sua casa. A partir dali, cresce, vamos multiplicar essa célula, 2, 3, 4, logo já aluga um salão, já tem 100 pessoas. Já é um crescimento sustentável e irreversível, porque ele nasce de baixo para cima. E não é profissional de fé, é coração, é paixão. Bispo, o senhor essa paixão já está transformada em livros, né, que nós não cansamos de ler, inclusive o Jorge, que está ali nos prestigiando, filmando, gravando a gente hoje aqui, né, também lê muitos livros. Já batemos a casa dos 100 ou como é que está? Eu passei, graças a Deus, passei agora. Eu acabei de escrever mais 3 livros para esse ano, não só Os Olhos da Fé, que já foi lançado, mas eu lanço agora a música na eternidade, e a música, hoje, a música, a linguagem da eternidade, né, que nasceu na eternidade. Na eternidade não se fala, na eternidade se canta, se adora. A linguagem da eternidade é a música, né? Na eternidade passada e na eternidade futura. E lanço também agora, já está pronto o livro para o próximo ano, que é Além dos Limites, de 2020, já está pronto, e lanço também um livro sobre o poder que fez o nosso mundo, que é o poder da igreja. Também está pronto, e, na verdade, e tem a minha biografia que deve sair no começo do ano. Então, na verdade, são 4. Não são 3, não, são 4. Mais de 100 livros escritos, se você tiver a oportunidade, se você não leu, são livros muito em conta, o valor é praticamente para pagar a impressão de cada livro, o bispo não escreve pensando em ganhar dinheiro, praticamente o valor do livro é o valor que você paga para imprimir ele na gráfica. Então, se você tiver a oportunidade, adquira um dos livros do bispo. Vou fazer essa propaganda, bispo, porque cada vez que eu leio um livro seu, a gente cresce, a mente abre, a fé aumenta e a gente tem aquela capacidade de poder pregar melhor, de ensinar melhor para as pessoas que tanto necessitam. Bispo, eu queria ficar conversando com o senhor aqui mais uns 3 dias, mas eu sei que o senhor tem outros compromissos. Vamos caminhando aqui para o final. Eu queria
relembrar um momento com o senhor aqui, aliás, dois momentos. Um foi quando meu pai foi morar no céu, e o senhor chegou lá, quando o corpo estava inerte lá no caixão, e a gente estava muito abalado, o senhor virou para mim e falou assim, Paulinho, pense numa palavra que significa seu pai. Numa palavra defina seu pai. E eu sabia qual era essa palavra, que meu pai era muito organizado, então a palavra que veio à minha mente foi organização. E aquilo me deu um alívio, uma sustentação tão grande, né, que eu pude passar aquele momento muito tranquilo. Agora eu vou perguntar para o senhor, qual é a palavra que define o bispo Rodovalho? Uau, ele me apertou agora, hein, Paulinho? Olha, eu acho que eu colocaria paixão. Eu sou apaixonado por esse Brasil, por esse propósito. Acho que é a palavra que mais define. Eu não faço nada... Posso mostrar para o senhor o que eu escrevi que o senhor ia falar? Ah, não acredito, você escreveu paixão. Olha, você está sintonizado mesmo, amigo. Paixão. Eu já sabia que ele ia dizer paixão. Olha aqui, ó. Lê aqui, ó, a palavra que define o bispo Rodovalho. Paixão, eu escrevi. O Jorge, às vezes, o Jorge, eu estou discipulando ele agora, ele não entende o que é essa sintonia, mas isso é uma sintonia santa, viu? Pegou, né? Eu queria agora que eu vou fazer mais duas perguntas só para encerrar. Eu queria que só deixasse uma mensagem para os seus fiéis, né, os seus seguidores, que muitos salvos, muitos ainda na luta, né? Eu queria só deixasse uma mensagem para aqueles que frequentam as igrejas, que buscam, que venham buscar, né? Aquela mensagem que o senhor prega no púlpito. É claro que o senhor não vai ter os 40 minutos que o senhor tem lá, né? Mas... Eu quero dizer a todos os amigos, amigas, todo o pessoal que está nos acompanhando, quer você seja católico ou evangélico, mas tenha uma sintonia na fé, nesse amor, né? Nessa paixão pela vida. Viva a sua vida no melhor que você puder. Viva a sua plenitude. Não aceite uma vida pela metade, uma vida só na base do sofrimento, na sobrevivência. Não precisa. Existe um caminho onde nós podemos viver com excelência, onde nós podemos receber o melhor de Deus, não só no aspecto financeiro, mas no aspecto emocional, no aspecto de relacionamento, no aspecto espiritual, que nós podemos viver nesse mundo, mas não vivemos na escuridão. Nós podemos viver nesse mundo, mas não vivemos no caos. Podemos viver neste mundo conectado com uma paz no coração, com a paz na alma, com algo diferente. E isso é o que traz cor para a nossa existência. Isso é o que traz perfume para as nossas vidas. Vamos viver de forma que compensa. O amor de Deus foi nos dado por seu Filho Jesus Cristo. Ele deu o melhor que ele tinha. Agora cabe a mim e a você receber este melhor e viver isso nesta vida. Que mensagem, sentiu aí, né? Aqui do lado dele aqui, a vontade de arrepiando aqui. Mas, bispo, o motivo de eu do senhor ter me recebido aqui é porque nós estamos, além desse bate-papo super agradável aqui, esse ensinamento, essa aula que o senhor nos deu aqui nesta tarde, é falar sobre o aniversário de Brasília. Brasília completa em abril os 60 anos de vida. O senhor, há 10 anos atrás, o senhor fez o lançamento, fez a oração de lançamento, fez o lançamento comigo do almanaque dos 50 anos de Brasília, né? Deixa eu só mostrar ali para os telespectadores. Esse aqui, o bispo esteve lá há 10 anos atrás, uma honra para nós que o senhor esteve lá. Nós fazemos também o almanaque e agora nós estamos fazendo um projeto cultural para os 60 anos de Brasília, que, como os telespectadores já sabem, compreende concurso de poesia, de redação, de música, a escolha da logomarca, lançamento do selo comemorativo e várias outras ações que vão envolver Brasília como um todo. Então, eu queria agora aproveitar que essa cidade que transformou a comunidade na Sara Nossa Terra, né? A comunidade evangélica na Sara Nossa Terra, que o senhor agora se dirigisse ali para a Câmara, para os nossos telespectadores, falasse um pouquinho do projeto que o senhor viu, que o senhor conhece, e falar para eles, convidar, né, para essa grande festa. Paulo, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu quero falar para você e para os amigos é a história.
Quem não tem história, não tem futuro. Nós nunca podemos perder nossa história. E você está de parabéns por fazer a história de Brasília, por fazer o registro dessa história, por fazer o registro das etapas, construir isso através desses documentos. Isso aqui é documento histórico, não é? Tanto o Almanac de 50 anos, como o anuário, como esse de 60 anos, isso é importantíssimo. Então, amigos, todos que estamos hoje vivendo Brasília, vamos deixar nossa história, vamos deixar nosso legado, não apenas viver. Às vezes vivemos bem, transmitimos com muita honra legados bonitos, mas isso precisa estar documentado. Parabéns por essa iniciativa, parabéns por essa coragem e saiba que você tem o meu apoio, o nosso apoio e espero que o apoio da sociedade de Brasília, da classe política, dos governos, porque é muito importante esse trabalho. Parabéns. Muito obrigado, bispo. Eu fico lisonjeado com as suas palavras. Cada vez que a gente termina um trabalho desse, a gente fala que nasceu um filho, né, que é uma vez por ano. Realmente dá um trabalho muito grande de fazer, mas com o apoio do senhor e de tantos empresários que apostam no nosso trabalho, o próprio governo, né, a gente vai vencendo essas etapas aí. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando essa entrevista com o nosso querido bispo Robson Rodovalho, deixando um abraço para você e te convidando para nos seguir nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, no nosso site, né? Um grande abraço, eu vou passar. Todo mundo que me concede, eu tenho que fazer essa entrevista, ganha um diploma de honra ao mérito. A editora Voz de Brasília, Instituto Brasil, nos confere o presente diploma de honra ao mérito a Robson Rodovalho pela sua entrevista para o documentário Brasília 60 anos, um diamante lapidado. A doutora Dejanete assina e eu assino aqui do lado para o senhor colocar mais um diploma na sua galeria. Nossa, que honra. Muito obrigado. A honra é nossa. Eu vou ficar mais enriquecido um pouquinho, né, por receber esse título. Obrigado, Paulo. Obrigado, doutora Dejanete, a presidente e a todos vocês. Obrigado.